A paz do Senhor Jesus. Nestes versículos, Deus vai falar conosco. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 33, seguinte, que fala assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurará falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Louvado seja Deus. Amados irmãos, esses versículos aqui onde o Senhor está nos ensinando acerca de juramento, acerca de não levantarmos falso testemunho. E ele diz assim para nós: em vez de vocês se levantarem, em falso julgamento, em falso testemunho contra alguém, que geralmente quando se levanta um falso testemunho, a gente percebe que é algo diabólico, porque vem com tanta força, com tanta veemência, e em muitos casos mata espiritualmente, em muitos casos derruba. Tem poder de derrubar ministério, tem poder de derrubar famílias, tem poder de separar casais, tem poder de tirar a pessoa do emprego, tem até poder de levar para a cadeia. Aleluia. Então nós temos que cuidar. Antes de entrar em um assunto, em uma situação, Deus nos fala: cuidado, averigua, vê de fato, observa, vê o que está acontecendo. Não receba essas avalanches de mentira que muitas das vezes chega para nós e sem a gente perceber, nós entramos na situação. E ali é um falso testemunho, então ele está dizendo: cuidado. Aí ele fala: mas antes de entrar nessa situação, nesse falso testemunho, sem conhecer o assunto, sem saber se realmente existe ali um fato de verdade, e mesmo que se tiver, irmão, nós não podemos nos atrelar em situações que não nos cabe a nós, a não ser que Deus nos coloque no meio da situação para ajudar, para orar, para abençoar, para jejuar junto, para tentar consertar. Mas fora disso, Ele não nos quer atrelado, o seu povo atrelado a situações desse tipo. Então Ele não chama atenção. Mas aí Ele muda a conversa e fala assim: ao contrário, traga para si, para você cumprir rigorosamente, aquilo que você jurou a Deus, E aqui a gente pode trazer, para a gente poder entender, quando a gente vai dessas águas e ali a gente faz um juramento, de servir ao Senhor, de cumprir ali os requisitos, os pré-requisitos que tem na sua igreja, Porque eu acredito que todas são iguais ou parecidas, mas às vezes muda alguma coisa, mas a gente tem que estar naquela igreja e cumprir, porque nós prometemos a Deus, não é para o homem, não é para o pastor, E nós entendemos que é esse tipo de juramento que nós temos que trazer para a nossa vida e cumprir. Ele está dizendo: você vai ter que cumprir, porque você jurou a Deus, você falou com Deus, quando você se mergulhou ali para ser batizado, louvado seja Deus. E aí ele fala que nós não podemos jurar por ninguém, por nada, Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém. Ou seja, não podemos fazer nenhum tipo de juramento por nada e nem por ninguém, porque nós não temos esse poder. Não está na nossa mão esse poder, Louvado seja Deus. Então, e aquilo que sai da nossa boca, irmãos, nós temos que cumprir, Nós temos que, quando você faz um juramento, eu sempre disse aqui na minha casa para meus filhos, quando eles eram menores, hoje eles já são adultos, mas eles diziam assim: mãe, nós estamos em janeiro, em dezembro, no Natal, a mãe dá uma bicicleta, a mãe dá isso. Aí eu dizia: filho, sentava do lado dele e dizia assim: filho, a mamãe não vai prometer nada. Primeiro, a mamãe nem sabe o que vai acontecer até dezembro. Não está no poder da mão da mãe saber o que vai acontecer no decorrer desse ano.
Mas em dezembro a gente volta a conversar sobre isso, pode ser? Aí ele dizia, tá bom, mãe. E assim eu orientei eles, não prometendo nada. Deus não quer que nós prometemos nada que não está ao nosso alcance, porque nós vamos ficar em dívida com quem a gente prometeu aqui na terra e com Deus, porque Deus ele está vendo tudo e anotando tudo sobre a nossa vida. E a partir do momento, irmãos, que nós estamos servindo a Jesus, a gente tem que prestar atenção em tudo que fazemos, em tudo que falamos, porque está tudo sendo anotado no livro. Tem um anjo só para anotar os nossos feitos, as nossas obras, as nossas falas. Então nós temos que cuidar. Amém? Temos que cuidar. Daí ele fala que nós não podemos nem jurar nem pela nossa cabeça, porque a gente não tem poder algum, né, de tornar um cabelo branco preto ou um preto branco. E ele chama atenção. Quando você falar sim, que você vai fazer, faça. Não passe por mentiroso. E a gente vê, irmãos, não estou aqui julgando, tá? Mas a gente percebe que há uma grande falha no meio do povo de Deus, porque são pessoas falando que vai fazer, pessoas que às vezes prometem, por coisas simples, irmãos, tá? O que Deus está falando conosco aqui é simples nesta manhã. Ele está dizendo assim, filho, filha, presta atenção. Quando você disser que vai na casa de um irmão, vá, marque um horário e vá, cumpra a sua visita. E quando não der para ir dentro desse cumprimento, pega o telefone, liga. Amado irmão, nós combinamos tal hora assim, assim, mas houve um imprevisto. Aconteceu uma situação, não vou poder estar. Isso não é pecado, irmão. Mas quando nós falamos, nós vamos aí tal hora e não aparece, não dá satisfação. Isso é só um pequeno exemplo, irmãos, do que o nosso sim, sim tem que ser sim e o nosso não, não, não. Louvado seja Deus. E aí tem pessoas que quando você vai falar, falam não, 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 não. Daqui a pouco você vê a pessoa fazendo. Aí você fica, meu Deus, mas ele falou que não, ele está fazendo. Então isso dá um embaraço e dá um atrito. E a gente pensa que esse tipo de coisa aqui na terra, o Papai do Céu não está olhando. Jesus está falando sobre isso nesta manhã. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Eu sempre trouxe essa fala do Senhor para a minha vida, porque eu não quero errar nisso. Dizer sim quando é sim e dizer não quando é não. Porque tudo está diante de Deus. E ele fala algo muito mais grave depois disso. Que nós não podemos ser participantes. O quê? O que disso passar vem do maligno. Então significa que se eu falar e eu não cumprir, quem é que está agindo na minha vida? É o diabo. E Jesus Cristo nesta manhã nos trouxe essa instrução. Ai, mãe Inês, eu faço isso, mas sem pensar. Jesus está te avisando nesta manhã, não faça mais. Não esteja atrelado às coisas do maligno, porque é ele que promete e não cumpre. É ele que fala que vai fazer e não faz, porque ele não tem poder sobre as nossas vidas. Quem tem é Jesus Cristo. Quem manda é Jesus Cristo. Quem tem poder sobre o céu, sobre a terra e sobre os reinos é Jesus Cristo. Quem tem poder sobre o meu cabelo, sobre o teu cabelo é Jesus Cristo. É ele que ordena, vai ficar preto até tal idade. Depois dessa idade vai ficar branco, porque é ele o poderoso, é ele que comanda, é ele que tem todo o controle. Nossa vida está sobre as mãos dele. Amém? Louvado seja Deus. Não se esqueça, irmãos, de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.